Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou membro do GEAC, Grupo de Estudos Camusianos, e hoje eu estou aqui para falar sobre o Dostoiévski, um possível caminho de leitura para quem está iniciando aí o seu percurso na obra do autor. Bom, o Dostoiévski ele é um autor muito caro para o Camus, né? A gente vê no Mito de Sísifo o Dostoiévski sendo citado. Em outros momentos, o Camus também cita o Dostoiévski, e se a gente quer ter um estudo concreto, um estudo extenso da obra do Camus, é interessante que a gente conheça um pouco do Dostoiévski, um pouco do Kafka, entre outros autores que influenciaram o pensamento de Albert Camus. Bom, você que está chegando agora, nunca pegou um livro do Dostoiévski na mão para ler? O que você precisa saber? Qual livro que é legal para iniciar? Vamos lá. A gente precisa entender que o Dostoiévski ele tem algumas fases e a primeira fase é a pré-Sibéria. O Dostoiévski, antes dele ir para a Sibéria, ele é uma pessoa. E meus amigos e minhas amigas, depois que ele volta da Sibéria, ele é outro ser humano. A literatura dele nunca mais foi a mesma. E por que raios o Dostoiévski foi para a Sibéria? O que é isso de ir para a Sibéria? Bom, Dostoiévski não foi tirar férias na Sibéria, não. Por um acaso da vida, ele estava numa reunião de intelectuais e baixou lá pessoas do Czar, que era o governante da Rússia na época, e prenderam Dostoiévski e o acusaram de conspirar contra o governo. E aí ele foi condenado ao paredão de fuzilamento. E ele estava lá, diante do paredão. Imaginem só essa situação: você está num paredão, de olhos vendados, com um bando de soldados armados, com os rifles apontados para você. E no último momento, essa sua sentença é suspensa e chega alguém e te diz: olha, querido, você vai ter uma pena de trabalhos forçados no campo da Sibéria, que depois se tornou o Gulag. Então, o Dostoiévski foi para lá, frio demais, um lugar de condições de vida subhumanas, e ao chegar lá ele se torna outro ser humano, logicamente, dada a experiência de tudo que ele passou. Bom, o primeiro livro dessa fase, pré-Sibéria, que é antes dele ter esse rolê de ir para lá, é o Noites Brancas. O Noites Brancas é um livro muito romântico do Dostoiévski, é um livro bem adocicado, não é esse Dostoiévski que carrega esse nome poderoso que a gente conhece. Então eu recomendo que vocês tenham contato com esse livro, para depois vocês até fazerem uma comparação do que ele vai se tornar depois. O que essa Sibéria o fez com ele, o que essa Sibéria o traumatizou, né? Na verdade, eu acho que nem chega a o traumatizar. Eu acho que para um bom escritor, para um bom poeta, para um bom filósofo, cabe tirar das angústias as suas inspirações. E o Dostoiévski foi um gênio nisso. Tá aí uma lição que o Dostoiévski nos ensinou: tirar da angústia a inspiração. E em vários momentos da sua obra a gente vai ver isso. Tá. Noites Brancas é o primeiro livro que eu recomendo para você entrar em contato com Dostoiévski. É um livro curto, fácil acesso. Ali vocês vão ter uma visão de um Dostoiévski muito legal, um Dostoiévski interessantíssimo, uma leitura que prende. Depois o Dostoiévski foi para a Sibéria, devido a esses acontecimentos que eu narrei para vocês aqui. E aí a gente entra na segunda fase do autor, que é a fase social. Aí o Dostoiévski já voltou puto com o mundo inteiro. Aí ele já voltou com um olhar crítico ao social. E ele vai falar do que ele viu nessa prisão na Sibéria. Nada mais justo do que escrever sobre a prisão. Então ele escreve meio que umas memórias desse cárcere, que é o Memórias da Casa Morta. É um livro que mexe muito com as pessoas, onde ele vai falar sobre essa prisão e a rotina dessa prisão. Muito interessante. Logo em seguida, Dostoiévski perde a esposa. Isso mesmo, na cabeceira de morte da esposa, Dostoiévski escreve Memórias do Subsolo. Um personagem que se dá de conta com o absurdo da vida.
Um personagem que fala de si mesmo num tom muito autodepreciativo, fala dos outros num tom depreciativo, fala da sociedade de forma depreciativa, porque ele se dá conta do quanto as coisas parecem insignificantes por um momento. E esse personagem, que é a questão que o Dostoiévski faz na obra inteira dele, é tentar responder ao niilismo. Uma característica incomum com Camus, né? Responder o absurdo. O Camus vai dizer da revolta, um caminho para responder ao absurdo. E o Dostoiévski tem as suas genialidades dos seus personagens, o jeito que eles encontram, as suas maneiras e subjetividades de encontrarem o modo deles de responderem o absurdo conforme eles vão encontrando isso. Então, Memórias do Subsolo é um livro que influenciou Franz Kafka a escrever Metamorfose, por exemplo. É um livro que estudiosos até dizem por aí que influenciou até Edgar Allan Poe, porque a temática de escrita lembra muito Poe. Os contos, a melancolia do personagem. Isso não é spoiler, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Então, é um livro que influenciou uma galera. Então, vale a pena aí, nessa segunda fase, estes dois livros. Memórias da Casa Morta e Memórias do Subsolo. Quarta fase do Dostoiévski. Aí é a fase Dostoiévski fodão que a gente conhece. É os livros que todo mundo vai na livraria procurando. Livros que talvez as pessoas já tenham nas suas estantes. Alguns talvez até tenham lido Dostoiévski pela primeira vez por estes livros. E outros que só ouviram falar e falou, não, vou começar por esse livro aqui. Espero que vocês vejam esse vídeo antes. É a fase madura e crítica do Dostoiévski. E qual é um dos principais livros desta fase? Crime e Castigo. É uma crítica muito boa, é uma fase muito madura do Dostoiévski. Inclusive, é um dos livros dele que teve uma grande repercussão na Rússia. Causou um grande impacto de peso ali. E logo em seguida, um livro que lembra muito o nosso Brasil, querido Brasil atual, onde a gente está vivendo em épocas de terrorismo, até em épocas de extremismo, radicalismo de ambos os lados, né, onde a palavra empatia parece que não existe mais. O Dostoiévski ele vai escrever sobre um fenômeno que acontecia na Rússia de sua época, que era um extremismo levado a tal ponto que ideologias estavam sendo justificadas para matar. Então ele escreve Os Demônios sobre essa temática. O enredo já começa em cima disso. É um grupo de jovens idealistas revolucionários que começam a cometer crimes por ideologia. É uma obra interessantíssima para a gente pensar o mundo atual, essa divisão que a gente está. E se a gente for levar um pouco mais a fundo, a gente entra no ciclo da revolta do Camus, né? O homem revoltado está aí para dialogar com os demônios do Dostoiévski. No mito de Sísifo é citado essa obra, Os Demônios. Agora, o Avançado, a obra que fala do drama que todos nós passamos, algo que está presente em todas as nossas vidas, Os Irmãos Karamazov. Essa obra fala de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos ao longo de nossas vidas. Não é à toa que Dostoiévski é considerado um sábio, um filósofo até, porque ele diz coisas muito pertinentes sobre a nossa existência e a nossa condição de ser e estar no mundo. É um cara que conhece muito a alma humana e as profundidades dessa alma humana. Não é à toa que grandes nomes como Kafka, Freud, Nietzsche adoravam Dostoiévski. E o próprio Albert Camus, lógico. Então, Os Irmãos Karamazov é um livro já bem avançado, assim. Inclusive, o Dostoiévski, quando ele faleceu, ele estava tentando escrever a terceira parte dos Irmãos Karamazov. Porque tem duas partes. E ele estava pensando, ou já estava escrevendo a terceira parte. Mas é uma obra acabada. O Dostoiévski já estava cogitando em dar uma continuidade. Não se preocupem com isso. Mas eu recomendo esse livro aí, assim, como um avançado. Porque é um livro longo,
É um livro de 1000 páginas, né? Se a gente contar os 2 volumes. E é isso. Eu acho que esse caminho é um bom caminho para vocês irem se aprofundando. E qualquer coisa, estamos aí. Abraços.